Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o dia fica mais bonito quando oramos, pois Jesus coloca coisas boas em nosso coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela palavra, pela presença, pelo alimento. Aceita, Senhor, essa nossa oração. Envia, Pai, Seu Espírito Santo. Dai-nos entendimento e sabedoria, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu sei que muitas vezes, dentro dos nossos pensamentos, nós acabamos sentindo um certo desânimo. Começo a pensar no dia, em tudo que eu tenho para fazer, começo a pensar nas coisas que aconteceram, começo a sofrer por antecipação, começo a imaginar e a querer adivinhar o que vai acontecer, e tudo aquilo me desanima de um ponto que não dá nem vontade de ir. E eu, no primeiro minuto do meu dia, já estou com uma amargura dentro do meu coração que não tem tamanho. E é mais um dia para se suportar, são as mesmas pessoas chatas, são as mesmas coisas, eu que ganho pouco, que eu que não sou valorizado, e a gente começa aquele lamúrio, né? Começa a cultuar a desgraça logo de manhã. Queria te apresentar uma nova versão de si mesmo, uma versão onde você abre os olhos e agradece a Deus por estar vivo. Agradece a Deus pela saúde, pela família, pelo alimento. Agradece a Deus por você ter dormido numa cama. Agradece a Deus por você ter uma escova para escovar os dentes, um banheiro, um papel para se limpar, uma roupa para vestir. E aí a gente começa a notar que não está tão ruim assim. Quando nós oramos, nós devemos primeiramente pedir perdão para Deus. Perdão por esses pensamentos que eu acabei de citar, porque não existe maior tolice que isso que eu acabei de dizer no começo. E eu tenho a plena convicção e certeza que muitas pessoas vão concordar comigo, porque já está tão habitual reclamar da vida, como se o fracasso da própria vida, depois que eu justifico e reclamo, ele deixasse de existir. Como se simplesmente fosse uma obra do destino, né? Sabe, todo mundo me persegue, né? Todo mundo tem inveja e deve ter feito uma macumba também para você, né? Porque a sua vida é digna disso. E isso não está relacionado a pessoa ter muito ou ter pouco, a ser bonita ou ser feia, rica ou pobre, a ser nada. Porque esse pensamento, ele existe dentro de qualquer pessoa que está longe e afastada de Deus. E nós sabemos que os pensamentos são reflexos do Espírito que está à nossa volta. Então, a partir do momento que eu afasto de mim tudo aquilo que é negativo, eu afasto de mim tudo aquilo que não vem de Deus, porque eu custo acreditar que Deus, sendo amor, esse tipo de pensamento venha dele. Não tem o menor sentido. A nossa vida, ela não foi feita para que nós possamos sofrer. E uma coisa que deveria ficar bem claro para você, como diz lá em Provérbios: nada pode substituir a bênção de Deus. Ainda que eu me capacite, ainda que eu estude, ainda que eu tente fazer qualquer tipo de coisa para substituir isso, nada vai poder substituir. E quanto mais longe eu vivo de Deus, piores as coisas se tornam dentro do meu coração. Pior se torna a minha companhia para outras pessoas. Eu me torno uma pessoa insuportável. Mas é claro que eu não. Os outros são. Essa mania de culpar o outro, eu sempre falo muito disso, porque se você não começar a pegar esses traços da sua personalidade como um sinal de alerta, querer justificar, querer culpar, querer explicar, a verdade, ela não precisa de explicação, ela é muito bem clara. E ainda que muitas vezes possa parecer contraditória, ela não se preocupa em te convencer, porque a verdade é aquela.
O mentiroso, sim. O mentiroso, ele coloca detalhe, ele vai explicar, ele vai te contextualizar, ele vai tentar conduzir o teu pensamento até que você concorde com ele. A hora que você concordar, olha na cara dele, vê se ele não fica feliz. Veja quando você diz a verdade para alguém, se você fica sorrindo porque você disse a verdade. O mentiroso, quando ele consegue, ele se alegra. Mas tem um problema. Você está pensando uma coisa e com a sua boca você está falando outra. Tá entendendo aonde começa? Por que o diabo é o pai da mentira e por que os nossos pensamentos são influenciados pelo Espírito? Quando Deus ele inunda o nosso coração, você vai falar. Depois que você termina de falar, você não sabe nem o que você falou. Por quê? Porque você não pensou em nada daquelas coisas, simplesmente do jeito que veio foi. Mas quando é o nosso amigo que quer ver a nossa destruição, o que ele vai ficar fazendo? Ele vai ficar pondo pensamentos, palavras, né? Ele vai querer falar uma coisa e você pá. Então sim, só que tem uma diferença. Para Deus eu não sei o que eu falo, mas no final eu me sinto bem. Para o diabo, quando ele usa da nossa vida, eu tenho plena convicção de tudo que eu disse, mas no final eu não sei por que eu fiz aquilo. Olha a diferença das duas coisas. O sentimento do fim. Você já viu gente que faz alguma coisa? Fala, meu, por que você fez isso comigo? Onde você estava com a cabeça? A pessoa fala, eu não sei. Aí você fala, como que você não sabe? Você tem que saber. Tava possuído. Possuído. Nós vivemos uma batalha espiritual. Você goste ou não, acredite ou não, seja religioso ou não, nós vivemos e ela está acontecendo. E esse pecado que fica dentro de nós, ele é justamente aquilo que a nossa oração purifica, né? Ele é justamente aquilo que começa a tranquilizar o nosso coração e começa a que nós possamos ver coisas melhores. Lá em Salmo 66, versículo 18, a palavra diz assim: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. O que seria essa expressão? Acalentar o pecado. Se eu escondesse o pecado, se eu deixasse ele lá dentro, né? Se eu não confessasse a Deus, se eu não tivesse uma vida de relacionamento, se eu tentasse esconder. Quantas vezes a gente não mente para esconder alguma coisa? E é justamente isso. É acalentar, eu estou acalentando, na verdade, estou escondendo. Eu estou dando alguma coisa para que o outro não me julgue. Deus, ele quer a verdade, seja ela o que for. Porque diferente dos outros, que se você fizer algo errado, eles vão vir te condenar e dar com os dois pés no peito, Deus não. Deus, ele vai olhar, ele vai te ensinar, ele vai te dar entendimento, sabedoria, e através do convencimento você vai deixar de fazer porque sabe que aquilo não é bom para você. Tem um princípio moral muito maior por trás de tudo isso. Não é simplesmente. E a oração, ela é a ferramenta. Se eu fosse puxar na minha cabeça, quando falavam de oração e eu não acreditava em Deus, cara, de verdade, que coisa chata. Ficar vendo pessoas orar, principalmente por um motivo. Por um motivo. Na palavra de Deus, lá em Mateus, o Senhor diz assim, olha, não façam oração repetitiva. Os pagãos acham que por muito falarem, Deus vai ouvir. Não tem nada a ver com isso. E aí, às vezes, a gente via só orações repetitivas. Era sempre se falando a mesma coisa. Não tinha nada de mim, não tinha nada do outro. Era Jesus ouvindo o que ele falava para ele mesmo. O que edifica? O que edifica? Me fala. Se na palavra fala para não fazer esse tipo de coisa, qual é o sentido de se continuar fazendo? É um mantra? Se for mantra, vai pro hinduísmo. O hinduísmo, eles adoram esse tipo de coisa, de ficar recitando, é mandala, é e fica lá, fritando. Né? O que é? É Buda? É meditação? É isso? Ou, se Deus, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Vamos imaginar uma conversa entre nós dois. E eu fico só pra você assim, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ou, Deus é bom. Deus é bom. Não, Deus é bom. Não, Deus é bom. Deus é bom. E aí, conversou com ele? Conversei. Como que ele tá? Não faço a menor ideia. Ficou me falando a mesma coisa o tempo todo. Pediu perdão dos pecados? Não. Agradeceu alguma coisa? Não.
Sabe o que está acontecendo com ele? Não. Se Deus ele conversa conosco, se Jesus ele é o Filho de Deus, é uma pessoa como nós, se ele viveu, se ele veio e deu sermões, por que Jesus não ficou repetindo a mesma coisa para todo mundo? Não precisava ter falado nada, era só continuar repetindo. A oração que a gente vê do Pai Nosso é que os apóstolos pediram para ele ensinar eles a orar. É uma oração de ensinamento. Olha, quando forem orar, tentam pensar desse jeito. Pai Nosso, que estás no céu, santificado, colocando a glória de Deus, agradecendo o alimento, pedindo perdão, perdoando. Os valores que Jesus ensina tem que estar na nossa oração, mas também tem uma conversa. Jesus, diversos momentos, mostra que ele se afastava para orar, mas não era para conversar com Deus? Para entender o que estava dentro do coração dele, para entender todas as coisas? Ainda ele sendo Deus, ele conversava com Deus, com o Pai. E é isso que a gente tem que entender, que a oração ela é um relacionamento, é uma conversa, e ela tem que ser contínua. Todas as vezes que os teus sentimentos não indicarem bons pensamentos, tem alguma coisa que está errado. Tem alguma coisa que você está questionando que está fora do lugar, ou que você não está interpretando com sabedoria, ou que você está se comportando de forma errada, ou porque nós estamos numa batalha. Esse é o sinal que passou do ponto da hora de orar. Se você, eu não sei orar, tudo bem, começa. Eu não vou menosprezar, porque sim, eu rezava desse jeito, porque era o que eu sabia. Mas eu fui notando que eu tinha uma necessidade maior de conversar com Deus, de me mostrar para Deus, de falar, olha Senhor, as coisas não estão assim, dá-me sabedoria. E eu nunca pedia para Deus tirar a tribulação, mas para mim suportar. A questão toda é que a dor, ela sempre vai estar lá, mas nós vamos passar além dela. E chega um ponto que já nem dói mais. Chega um ponto que o mal ele vai tentar bater nas mesmas feridas, falar as mesmas besteiras. Sabe, uma coisa que eu aprendi, quando você estiver conversando com alguém, uma pessoa estiver falando umas coisas groselhas, sabe? Aquelas tipo de coisas, você fala, por que você está me falando isso? Onde você quer chegar com essa conversa? Por que você está querendo passar essa sensação que ninguém gosta de mim? Por que você está tentando me diminuir? Por que você está tentando me menosprezar? Porque uma coisa é eu exortar uma pessoa através da palavra de Deus. Falar, você acredita em Jesus? Eu acredito. Sabe isso que você tem feito? Não é exatamente aquilo que Deus espera de você. Olha, posso ler uma palavra? Você está vendo? Mas eu não preciso condenar a pessoa. Ela vai evoluir através disso. Diferente de eu querer ficar condicionando a pessoa. Olha, ninguém gosta de você, viu? Então não faço bem pra ninguém, viu? Esse você não pode fazer o bem porque ele não gosta de você. Uma coisa que a gente precisa entender é que ter personalidade, ter caráter, não é você se amoldar ao que o outro é pra você, mas é você ser aquilo que Deus te transformou pra ser. Porque o tesouro que tá dentro do teu coração que sai da sua boca. Quanto mais você ora, mais Deus está dentro de você, menos o pecado está acalentado dentro do teu coração. Lá em Lucas 6, versículo 45, a palavra diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Então essa é a frase que você sempre cita, que a boca fala do que o coração está cheio. O que o Senhor nos ensina? Que quem tem coisas boas, fala coisas boas. Quem é mau, só diz coisas impuras, só diz coisas desagradáveis. E por que será que essa pessoa está cheio de coisa ruim dentro do coração dela? Primeiro, porque ela acalentou o pecado. Acalentar, esconder. Então ela escondeu, ela mentiu, ela não admitiu, não pediu desculpa, não pediu perdão, não foi buscar saber o que Deus pensa, não orou, não fez nada, só ficou requentando e protegendo esse tipo de coisa e vai formando. Você acha que da boca dessa pessoa sai o quê? Sai que a vida é linda, que nós temos boa vontade de viver? Ou ela vai ficar se comparando às pessoas e se inferiorizando, vendo se alguém dá alguma coisa para ela? Contando uma história difícil, olha como eu sou um coitado, não, porque a minha mãe e o meu pai... Eu já fiz isso, viu? Eu sou o primeiro da fila a erguer a mão aqui, Você sabe o que eu ganhei com isso?
depressão, vontade de se matar, tristeza, desânimo. E aí? E aí? Não, porque, nossa, eu tinha que me vitimizar, porque a dó dos outros era o meu alimento, não é o amor. Eu não vivia de amor, eu vivia de dó, sabe? Querer problematizar todas as coisas. Não, porque não acontece com todo mundo, só não acontece comigo. Você percebeu o tanto de coisas simples, que é comum, que eu considero como bênção? E tem gente que não enxerga isso. Bênção é um telefone novo, é um carro novo, sai dinheiro na conta, o que é simples não é bênção. Eu não sei o que é bênção para você. Mas eu sei que vamos pegar um exemplo de uma coisa. Ir num banheiro, né? Ir num banheiro. Se você não consegue ir, vê o desconforto que causa na sua vida. Ou se você consegue ir e não tem um papel e não tem onde se limpar. E aí, como é que fica? Papel higiênico, coisa barata e besta. Vai no banheiro e não tem. Não faz uma diferença? Você ter uma escova e não ter pasta de dente, você ter um copo, mas não ter água, ter uma geladeira, mas não tem alimento, né? Tem uma vida, mas não tem Deus. Tem vontade de amar, mas não tem quem ama. Quer ter alguém, mas é insuportável estar perto. E a gente quer que o mundo nos ame, do jeito que a gente é. Sem fazer esse acalentamento, sem tirar nada de nós, sem reavaliar as nossas palavras, sem perceber que se quando ninguém tem ninguém perto, como que você é, se quando você está falando uma coisa, você está pensando em outra, se você vive atrás dos teus interesses, né? Se você desmerece as pessoas que te ajudaram, né? Se em cada momento fala uma coisa, se você tem inveja, quanta coisa. É o santinho, né? Que Deus não fala. Deus não fala comigo. Sabe o que é? Criação. E eu não tô desmerecendo a história de ninguém, porque eu já passei por tudo isso. Só que você sentar aí e ficar assim, com 40 anos, 35, 30, 50, 60, 70, 80, a mesma história, continua falando a mesma coisa para justificar a mesma coisa. A incapacidade de deixar Deus transformar a sua vida é uma proteção para continuar revivendo coisas ruins. Tô dando uma mensagem, o dia pode ficar bonito. Não pode, porque depois o que eu vou reclamar do quê? E o que eu vou falar? Não, eu preciso disso. Se eu não tiver quem culpar, quem que eu vou? Como que vai viver? Jogando uma vida fora para continuar com uma narrativa e para continuar com uma história. E Jesus querendo colocar tudo de bom dentro do seu coração, para você acordar e viver, para você se sentir bem. Esquece tudo isso que tem acontecido na sua vida, que é pequeno demais. Ainda assim existe motivo para sorrir, ainda assim existe motivo para sonhar, ainda assim existe motivo para valorizar. Abre o teu guarda-roupa, tá lotado de roupa. Não tenho roupa. Deve ser cego. Tudo que você reclama não tem nexo. Deixa na porta de fora da tua casa, vê se alguém leva embora. Já que é coisa que não tem valor, já que você não tem, não precisa, né? Deixa para levar. Percebe? É justamente isso. É esquecer o valor das coisas que tem. Quando nós oramos, nós precisamos reconhecer a primeira coisa: a misericórdia de Deus, a presença de Deus, a bênção de Deus, o sentimento de Deus. Criar a vontade de obedecer aquilo que Deus ensina, de ser melhor, de falar melhor, de ficar quieto. Esse desejo de querer ferir. Vai descontar. Porque não sei o quê. Falou comigo, tá pensando que tá falando com quem? E aí, tá falando com quem? Dorme sozinha, sente vontade de morrer, chora. E aí, não tem amigo, não tem ninguém, mas tá lá, em cima do salto. Tá na pose, é o machão. E aí? Até quando? Até quando? Presta atenção nas tuas palavras. Purifica o teu coração. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós.
Que o Senhor nos coloque dentro do nosso coração a vontade de orar da forma correta. Que nós possamos, sim, valorizar aquilo que nós já temos, agradecer e reconhecer tudo que Deus tem feito por nós, todas as lutas, todas as batalhas e tudo aquilo que nós já passamos para chegar até aqui. Um bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês.